dia a todos. Eu gostava de vos convidar a todos a abrirmos juntos no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. E vamos ler do versículo 28 ao versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 12, e vamos ler do versículo 28 ao versículo 34. Aleluia. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Aproximou-se de Jesus um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como te amas a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido também ele sabiamente, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Espírito Santo, nós louvamos-te nesta manhã. Louvamos-te pela tua ação, pelo teu mover, pelo teu interesse em testemunhares no nosso meio da veracidade da palavra. Senhor, nós damos testemunho de ti, dá também testemunho de ti mesmo nesta manhã no nosso meio, manifestando a tua presença de uma forma poderosa. Para a honra e glória do teu nome e alegria das nossas vidas. Senhor, nesta manhã nós declaramos que a tua palavra é uma excelente semente e nós somos boa terra para a receber neste dia. Venha a nós o teu reino e seja feita em nós a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, é sempre um privilégio poder estar convosco. Vocês são a família onde eu mais gosto de estar quando estou no Brasil. E também foram vocês que me trouxeram pela primeira vez ao Brasil. E é sempre um privilégio ver aquilo que o Senhor está a fazer, continua a fazer. E lembro-me do pastor Marcelo chegar a Portugal, começar o ministério lá. E lembro-me de ele dizer que estava de regresso ao Brasil para começar
igreja aqui e lembro-me da primeira vez que estive convosco, creio que no primeiro aniversário da igreja. E, sinceramente, não considero que tenha dado muito. Acho que recebi bastante mais de todas as vezes que estive convosco e apreciei, senti e presenciei aquilo que Deus está a fazer na vossa vida. E lembrar-vos que o melhor está de facto ainda para vir. Amém. E se o Senhor nos der a graça, veremos esse melhor e participaremos desse melhor também convosco. A Bíblia diz que nós nos devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Seria bom também que o povo do Brasil chorasse conosco na Europa, porque este é um tempo de verter lágrimas e de clamar diante de Deus, para que a sua presença e a sua palavra se façam notar como no passado aconteceu. O mundo inteiro hoje tem o Evangelho, fruto de tudo aquilo que começou na Europa. Hoje a Europa é talvez o continente em maior necessidade no que diz respeito ao Evangelho. Quando venho ao Brasil, alegro-me convosco. Oro para que Deus traga brasileiros que chorem connosco, de forma que o reino de Deus seja estabelecido na vida de mais e mais portugueses, mais e mais europeus, e todos não somos demais para levar um Evangelho onde é necessário. Amém. É um prazer, Pastor Wilson, estar convosco e estou grato pela oportunidade de partilhar o coração de Deus com os irmãos. O texto que lemos é um texto muito conhecido de todos nós, independentemente de sermos ou não frequentadores de igreja. Está a fazer um bocado de feedback, não sei se é munição, se é... É um texto muito conhecido. A Bíblia fala-nos de um homem que, por sinal, era um escriba, que, tendo ouvido Jesus várias vezes, tendo visto Jesus e ouvido Jesus várias vezes, ele tinha uma pergunta na sua mente que queria muito que Jesus a esclarecesse. Fruto ou como resultado do que ele via e ouvia de Jesus. Agora, nós, para entendermos em profundidade aquilo que acabamos de ler, ou pelo menos com mais profundidade aquilo que acabamos de ler, nós temos que saber aqui alguns pormenores. Você sabe, quem conhece a estrutura de pensamento de um escriba, sabe que o escriba não faz esta pergunta. Porque na estrutura de pensamento de um escriba, não há uma lei principal. São todas principais. Ou seja, não há uma que é prioridade e as outras vêm a seguir. São todas prioridade. E logo aí dá para tentar, logo aí dá para despertar a nossa curiosidade. Por que razão o escriba pergunta a Jesus, qual é a principal lei? Mas há que lembrar que o escriba tem essa pergunta em mente porque ouviu várias vezes Jesus disputar, ensinar, argumentar, agir com toda a gente à sua volta. E esta pergunta levanta-se no interior do escriba, não porque ele a tivesse fruto da sua meditação com Deus, mas a pergunta surgiu na sua vida fruto de observar Jesus. Bom, importa saber outra coisa mais. O que é um escriba?
que é um escriba? Um escriba nos dias de Jesus é um especialista da lei. Não é apenas um especialista da lei. São apenas homens. Nesta altura, apenas os homens tinham a oportunidade de lidar com a lei. Eles eram não apenas especialistas na lei, eles tinham que saber a lei toda de cor. Não vou dizer que eles eram inteligentes, e você já vai perceber porquê, mas vou dizer que, no mínimo, eles tinham que ter uma grande capacidade de memorização. Era gente que tinha que desenvolver a capacidade de memorizar. E isso ainda hoje pode acontecer. As pessoas podem desenvolver a sua capacidade para decorar, memorizar, saber de cor, para quando for preciso saber de cor. Os escribas eram aqueles que tinham a responsabilidade, cada vez que uma sinagoga, por exemplo, se abria em determinado lugar, eram eles que tinham a responsabilidade por reproduzir toda a lei e escrevê-la. Eram eles também que quando havia contendas entre as pessoas, quando alguma pessoa tinha algum conflito que gostava de ver resolvido, tinha alguma dúvida que gostava de ver esclarecida, tinha uma causa com alguém que gostava que alguém lhe dissesse o que era verdade e o que era justo, segundo a lei de Deus, eram eles que eram chamados para resolver causas entre pessoas. Ou seja, eles tinham assim o papel de advogados ou até de juízes. Eles julgavam as causas das pessoas de acordo com aquilo que eles achavam ser a lei de Deus. Então, este homem domina a lei, por isso ele pergunta qual é a principal lei. Mas essa pergunta na cabeça dos escribas não se faz, porque de acordo com a lei que eles consideram santa, não há nenhuma lei melhor do que a outra, porque santo é santo. Não há nada que seja prioritário. Não há nada que esteja na frente de... Está tudo em prioridade e tudo ao mesmo nível, basicamente. Mas, lembrando o que já vos disse, mas vendo e tendo ouvido Jesus várias vezes falar, ensinar e agir com diferentes pessoas e em diferentes circunstâncias, este homem ficou confuso porque deu-lhe a entender que Jesus tinha uma lei acima de todas as outras. Ou seja, punha muita ênfase num aspecto, este aspecto, de que Jesus falou, em detrimento das outras. Meus irmãos, por que é que eu disse que os escribas tinham que ter uma grande capacidade de memorização? Se quando a gente pensa na lei, nós pensamos naquilo que está escrito em Êxodo, no capítulo 20, e eu gostava que os irmãos viessem lá, e vamos ver qual era a lei que afinal Deus entregou a Moisés. E vamos ver por que razão eu estou a dizer que eles tinham que ter uma grande capacidade de memorização. E se calhar para alguns de vocês é confuso, porque afinal Deus só entregou 10 leis, não há assim tanto para memorizar. Se calhar até há aqui gente que sabe as leis de cor. Veja, primeira lei, capítulo 20, primeira lei de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz assim, primeira lei, não terás outros deuses diante de mim. Simples. Segunda lei, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Lei número 3, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lei número 4, versículo número 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lei número 5, versículo número 12, honra teu pai e tua mãe,
para que se prolonguem os teus dias na terra. Lei número 6, versículo 13, não matarás. Lei número 7, versículo número 14, não adulterarás. Lei 8ª, versículo 15, não furtarás. Lei 9ª, versículo número 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E finalmente, lei número 10, versículo número 17, não cobiçarás. Esta é a lei. Então, por que razão eu disse que um escriba tinha que ter uma grande capacidade de memorização? Por que razão eu disse que o escriba estava confuso ao olhar para Jesus, ao ouvir Jesus? Meu irmão, sabe qual foi o problema? O problema é que desde o dia em que Moisés recebeu estas 10 leis, ou estas 10 palavras de Deus para o povo de Israel, até aos dias de Jesus, de 10 leis, os escribas nos dias de Jesus tinham que decorar e saber mais de 600. 600? Então aí já temos que ter uma boa capacidade de memorização. Pois é. Agora veja o exercício do escriba. Se de Moisés até hoje, de 10 viemos para 600, o escriba tem a sensação que Jesus está, em vez de ir de 10 para 600 e continuar com esta evolução, dá a sensação que o escriba nota que Jesus está a reduzir de 600 para 1. Em vez de continuar a aumentar os procedimentos, as regras e a lei, Jesus está a reduzir tudo aquilo que os escribas tinham construído e muitos se honravam por isso. Ele está chocado porque Jesus está a reduzir 600 a 1 e ele está a querer saber, Jesus, então diz-me lá qual é ela. E põe isso claro para connosco, porque quando eu te ouço, quando eu te vejo agir, a sensação que eu tenho é que tu estás a pôr para o lado tudo aquilo que nós consideramos sagrado e a pôr ênfase apenas numa lei. Qual é ela? Você sabe, eu tenho um filho que está a acabar o curso de Direito. E ele ajudou-me alguns meses atrás a perceber isto. Ouça, ninguém fique escandalizado porque de Moisés até aos dias de Jesus se acrescentaram, no mínimo, mais de 600 leis. Não fique escandalizado nem chocado porque dos dias de Jesus até hoje produziram-se centenas de milhares. O meu filho, um dia destes, eu perguntava-lhe, filho, precisas de dinheiro para comprar os livros do direito? E ele dizia, paizinho, não vale a pena comprar os livros. Tiram-se umas fotocópias, pelo menos até eu acabar o curso. Não vale a pena estares a gastar dinheiro. E os livros são muito caros em direito. E são grandes livros. E há aqui gente que sabe do que eu estou a falar. E ele dizia para mim, não vale a pena estar a comprar um livro, porque para o ano a lei muda. As exigências vão ser diferentes. Os requisitos vão ser diferentes. A lei vai mudar. Eu disse, filho, como é que é isso possível? E ele disse, paizinho, é simples. Estabelece-se a lei e concorda-se com ela. Mas o homem não é capaz de viver muito tempo com ela. E cada vez que o homem não consegue viver de acordo com a lei estabelecida, sente-se mal. E a sociedade acusa-o. E há um mal-estar entre uns e outros. E o legislador
fica com problemas porque quer agradar a uns e a outros. E a melhor maneira é mudar a lei. Então, aquilo que era legal hoje e se tornou ilegal amanhã torna-se legal outra vez porque mudamos a lei. Você quer um exemplo? Eu dou. Em Portugal, nós tínhamos a lei do aborto que funcionou no país durante mais de 40 anos. Só estou a falar de uma lei. E de acordo com a lei, não vou entrar em detalhes agora, que é a lei, o que é que dizia a lei, etc. A lei estava estabelecida. E há 40 anos atrás, a maioria da população dizia, muito bem, certo, esse é o nosso padrão. É de acordo com esse padrão que queremos viver. E estabeleceu-se a lei. O que aconteceu foi que ao longo dos anos, as pessoas, porque querem fazer a sua vontade, ter a sua liberdade própria para pensarem, agirem e fazerem o que lhes apetece, quando lhes apetece, como lhes apetece, foi cada vez maior o número de pessoas que não viviam de acordo com a lei estabelecida. O que é que começou a acontecer? As pessoas começaram a ter problemas de consciência, porque sabiam que há uma maioria que acha que este é o padrão e o caminho. Começou também a causar muita tensão, porque a sociedade apontava o dedo e dizia, vocês não estão a viver de acordo com a lei. Vocês merecem ser castigados. E o número de pessoas com este sentimento começou a crescer, a crescer, a crescer, e o legislador começou com problemas. Qual foi a maneira de resolver a tensão e o problema? Simples. Muda-se a lei. Eu vou dar-vos um exemplo chocante que está a acontecer agora mesmo na Holanda. Chocante. Sabe qual é a maioridade? Diz assim, maioridade na Holanda. A maioridade na Holanda é 18 anos. É crime sexual contra menores, todo o ato praticado com crianças de idade inferior a 16 anos. Dos 16 para a frente, já não é considerado crime. Ou seja, quando uma criança tem 15 anos e 364 dias, é crime. Um dia depois, já não é. Não se riam, é o mesmo aqui. Você está a ver a eficácia da lei? É uma questão de horas. Hoje é, amanhã não é. Sabe, na Holanda é cada vez maior os lobbies para alterar a maioridade dos 18 para os 16. Sabe porquê? De forma a que o crime sexual venha dos 16 para os 14. Porque é cada vez um número maior de gente importante que faz o que não deve, que pratica o que não deveria fazer, e como não há possibilidade, humanamente falando, de alterar uma série de coisas, então vamos fazer pressão para que a lei mude. E aquilo que era errado ontem, hoje já não é. E aquilo que não justificávamos ontem, hoje justificamos de uma maneira nova. Essa é a razão porque os escribas ficaram escandalizados com os discípulos de Jesus, porque eles comiam sem lavar as mãos algumas vezes, e isso para eles era sinal de falta de santidade. Santidade já não era uma questão de coração, não era uma questão de consagração, não era uma questão de entrega, não era uma questão de quebrantamento no coração. Santidade tinha a ver com lavagem de mãos e objetos e coisas.
Vocês sabem, ainda hoje a igreja tem muitas dessas coisas. Quando nós não conseguimos ter o genuíno, nós alteramos alguns procedimentos e estabelecemos algumas leis e princípios, pensando que com isso nós vamos alterar a vida das pessoas. O escriba está confuso. Porque ele finalmente vê um mestre que não traz mais meia dúzia de leis e de princípios. Olhe para mim. A tendência é esta, de 10 leis, 10 aqui, de 10 leis, o homem vai evoluindo para 600, 1000, 10.000, 20.000. Mas eis que vem Jesus neste contexto e ele está a lembrar o homem que existe apenas uma lei. Ou que deveria existir apenas uma lei. E o escriba está confuso, porque o raciocínio dele, a estrutura de pensamento, o paradigma de pensamento dele, ia no sentido inverso. Vamos ver o que é que Jesus vai dizer. Ele pergunta a Jesus, vamos lá, Marcos, capítulo 12. Ele pergunta a Jesus, Jesus, qual é então esse mandamento que tu achas que é único? Ou que é o mais importante? Já agora quero saber. Veja o que Jesus diz. Vamos voltar a Marcos, no capítulo 12. Jesus diz assim, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor teu Deus, porque Ele é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, igual a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz assim: não há outro mandamento maior do que estes. Não existe. Meu irmão, qual é o primeiro mandamento no dizer de Jesus? O primeiro mandamento no dizer de Jesus é: ouve Israel, o Senhor teu Deus, porque Ele é o único Senhor. Vou dizer outra vez. O primeiro mandamento é: o início do primeiro mandamento não é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Sabe porquê que esse não é o mandamento? Porque não há ninguém que ame dessa maneira por mandamento. Não percebi. Não era fácil. Você tem problemas conjugais, é simples, está aqui a lei. Ame. Bom, mas não é só amar, é de todo o coração, hein? E de todo o entendimento, e de toda a alma, e com todas as forças. Ouça, se a lei resolvesse, estava resolvido o seu problema. A igreja ainda hoje acha que o primeiro mandamento é amar. E ainda por cima com o nível de exigência. Aquele nível de exigência. De todo o coração. Eu nem os meus filhos amo de todo o coração. Desculpem. Não. Quer alguns exemplos? Se eu os amasse de todo o coração, tratava melhor a mãe deles. Se eu os amasse de todo o coração, eles eram a prioridade da minha vida, mas algumas vezes o descanso é mais prioritário do que os ouvir. Ainda recentemente cheguei a casa cansado, num domingo depois de pregar 3 vezes. E pensei, desejoso de chegar a casa e encontrar a minha mulher e os meus filhos e sentar-me no sofá e relaxar-me. E de repente diz-me um dos meus filhos, eram 10 da noite, paizinho, podemos conversar? Oh, não.
Porque o podemos conversar dele não era pedir uma opinião, nem era pedir autorização. O tom, eu sabia que era ele que queria partilhar uma dificuldade comigo. E às 10 e tal da noite, depois de um dia extenuante, eu ainda disse: filho, pode ficar para amanhã? E ele disse: paizinho, na verdade não, porque eu assumi um compromisso com o Senhor que pelo menos tinha que partilhar contigo alguma coisa hoje. E eu quero fazer. Ele disse: está bom. Mas o meu está bom. Eu acho que vocês riem-se porque convosco passa-se o mesmo. Ou estão-se a rir de mim? Amar de todo o coração. Com todo o entendimento. Com todas as forças. Meu irmão, sabe uma coisa? Carne não produz isso. Wilson, a nossa natureza não produz isso. Amar os discípulos de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a alma. Ai, 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 que hipocrisia. E sabe, nós algumas vezes temos aquelas posturas e posições religiosas. Quem ama ao Senhor de todo o coração? Amém. Quem ama os seus filhos de todo o coração? Amém. E o Senhor está lá e diz: era bom que fosse assim, era bom, era bom, era bom. E sabe porquê que estamos a falar de mulher e de filhos e de discípulos? Porque a Bíblia diz assim: se nós temos dificuldade em amar o que vemos, temos mais ainda em amar quem não vemos. Sabe, meu irmão? O que Jesus está a dizer é assim, para o escriba: tu queres saber qual é a raiz e o fundamento de todas as coisas? Eu vou-te dizer. Ouve o Senhor teu Deus. E uma vez que tu o ouves, tu conheces. E na medida em que o conheceres, tu ama-lo. E na medida em que o amares, tu mudas. E na medida em que tu mudas, amas-te. E na medida em que tu ficas bem contigo, tu amas os outros à tua volta. Então olhe para mim. O que Jesus está a dizer é o seguinte: a maneira das coisas funcionarem na nossa vida é o quê? É ouvir Deus. É ter a presença de Deus. É nutrir a presença do Senhor na nossa vida. É ouvir a sua voz, é ouvir a sua palavra. É conhecer a sua presença. É ouvi-lo falar conosco. É conhecê-lo. E na medida em que eu o conheço, eu amo. E quanto mais o conheço, mais o amo. E agora dá para entender porque é que há uma série de gente que não ama Deus? É simples. Porque não o conhece. Então eu não tenho mais que ficar escandalizado com quem se porta assim, ou com quem se porta assado, ou com quem tem uma vida assim, ou com quem blasfema até de Deus. Deus não me chamou para eu o defender. Deus chamou-me para eu o conhecer. E mais do que isso, Deus chamou-me para eu o dar a conhecer a quem não o conhece. E a verdade é esta: quem conhece Deus, ama-o. Meu irmão, é impossível conhecer Deus e não o amar e não gostar do que se conhece. Alguém sabe do que eu estou a falar? Então o que Jesus está a dizer é assim: eu ouço Deus, eu conheço Deus, e o resultado disso é eu amo. E o resultado da nossa relação de amor é a transformação da minha vida, do meu interior,
eu começo a amar-me a mim mesmo, a ver a mudança que a minha relação com Deus opera em mim, eu fico bem comigo, bem com Deus, entendo a sua natureza e a minha, e estou bem mais preparado para lidar com todos aqueles que estão à minha volta, amando-os como me amo a mim mesmo, conhecendo a natureza deles como eu conheço a minha. Irmão, quantos de vocês casaram sem conhecer a pessoa com quem iam casar? Quantos casaram sem conhecer? Casaram por fotografia. Você sabe por que razão eu casei com a Isabel? Porque a conheci. Sabe porque é que eu a amo? A amei e a amo? Porque a conheci. O amor é o que resulta de um processo de interação e de conhecimento. Mas nós achamos que é possível na igreja ter uma lei que nos diz para amar e nós amaremos. É verdade, meu irmão. Não é mesmo verdade. Você sabe, é como algumas vezes nós lidamos com pessoas muito difíceis e com as quais até temos muita dificuldade em lidar. Mas quantas vezes, quando chegamos perto das pessoas e conhecemos verdadeiramente a sua vida, o seu sofrimento, aquilo pelo que eles passaram, que provoca aquelas tais reações e comportamentos que a gente condena e não gosta. Mas quando nós nos aproximamos, sabe o que é que quer dizer aproximar? Conhecer. Sabe o que é que quer dizer conhecer? Ouvir. Sabe o que é que isso quer dizer? Conversar, relacionarmos-nos, estarmos juntos, descobrirmos a verdadeira natureza das coisas. Nós saímos da presença das pessoas com outra ideia e até dizemos, oh Deus, perdoa-me, porque eu julgava pela aparência e obrigava-me a mim mesmo a amar porque pensava que era assim, de acordo com a tua palavra, mas eu estou a descobrir que aquilo que eu mais preciso é da tua voz, é da tua presença, para mudar a minha natureza, para te amar como nunca antes te amei, para ficar bem comigo, para perceber na tua presença que afinal eu sou nada, consigo nada, sem ti nada posso fazer, mas contigo tudo é possível. Então eu agora estou preparado para lidar até com gente que eu não suportava antes. Wilson, o apóstolo João era muito prático. Não mandava os crentes para os psicólogos. E eu sou psicólogo. O apóstolo João, quando vinha alguém ter com ele e dizia, eu estou com algumas dificuldades com a minha sogra. O apóstolo João dizia assim, é porque não conheces Deus. Prático, não é? Não é o que a Bíblia diz? O apóstolo João diz assim, aborreces alguém, é porque ainda não ouviste Deus sobre esse assunto. Oh, isto é tão... Sabe qual é o problema? Às vezes o problema é que nós queremos ter adeptos que nos batam nas costas e digam, não, tu tens razão. Não, de facto, o problema é mesmo do outro, não é teu e tal. Mas posso fazer uma pergunta, o que é que isso resolve? Você sabe, lá em casa eu tenho armazéns de razão. Armazéns? Mas não resolve nada. É a presença de Deus que resolve as coisas. É ir lá humildemente na sua presença e dizer, Senhor, eu tenho que conhecer a tua face. Eu tenho que conhecer exatamente quem tu és. Eu tenho que ter essa natureza na minha vida.
E ao tê-la eu amo-te. Ao tê-la eu estou bem comigo. E ao tê-la eu sou capaz, como dizíamos ontem, de estar sentado até numa mesa cheia de inimigos. O meu cálice transborda. Irmãos, só que alguns meses atrás, quando eu estava a meditar nesta palavra, eu comecei a ficar com problemas. Porque se Jesus falava de uma lei, por que razão Deus entregou 10 a Moisés? E não uma. Qual é a lei? Qual é a primeira lei? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, porque Ele é o único Senhor que tu deverias ouvir. Por isso o quê? Porque o ouviste, porque o conheces, amá-lo-ás. E na relação com Ele, tu ficarás melhor contigo e em ti. E porque estás melhor contigo e em ti, estarás bem melhor na relação com todos os outros à tua volta. Você sabe, isto leva-nos ao Antigo Testamento. E leva-nos a refletir, e há uma série de passagens que eu gostaria de citar e eventualmente algumas ler, mas temos que andar por causa do tempo. Isto leva-nos para alguma coisa que eu acho muito interessante. Você sabe, a Bíblia diz-nos que Moisés, o tal homem que recebeu a lei, as 10 leis, tinha por hábito, tinha por costume, fazia parte da vida dele, de Moisés, já naquele tempo, ter intimidade com Deus. Você sabe disso? Moisés, uma das características de Moisés fantásticas da Bíblia, Moisés é muito ousado. Moisés é alguém com muita fome de Deus e apaixonado por aqueles tempos de intimidade com o Senhor. Experimentou uma vez e não queria outra coisa. Daí a Bíblia falar que Moisés tinha uma tenda que ele costumava montar na intimidade com Deus e sozinho. A Bíblia fala de 3 tendas quando fala de Moisés. A tenda da congregação, do tabernáculo, a tenda da família, onde Moisés vivia com a sua família, mas também uma tendinha individual que Moisés de tempos a tempos punha nas costas e lá ia ele até à montanha e estava por lá dias na intimidade. Bom, e o povo, por sinal, não achava muita graça quando Moisés ia para a intimidade, porque acontecia assim uns fenómenos estranhos, do estilo, a montanha tremia. E claro, nós estamos a ler a Bíblia e quando a Bíblia diz a montanha tremia quando Moisés ia para a intimidade, a gente diz, a montanha tremia. Sabe o que quer dizer a montanha tremia? Havia tremores de terra. Confortável, hein? Imagine-se cada vez que o pastor Wilson entra na intimidade com Deus, a cidade abala-se. O que todos diríamos pastor Wilson, não tem outra maneira de resolver a coisa. Não, é que nós há umas vezes estamos a ler a Bíblia e olhamos para as coisas difíceis assim como se fosse tudo flores, cor-de-rosa, e depois até condenamos o comportamento do povo de Israel. Mas a minha pergunta é, se eu lá estivesse, como é que eu reagiria? A Bíblia diz que caía fogo do céu, relâmpagos, fumo, etc. Outra coisa, a Bíblia diz que quando Moisés vinha daqueles tempos de intimidade com Deus, o povo não conseguia fitar os olhos de Moisés. Isto fala-me de... Moisés era um homem com revelação, que não se deixava enrolar, assim com tanta facilidade. Discernimento, revelação. As pessoas não apreciavam muito esses tempos de intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Mas sabe, Moisés era o oposto. Moisés achava aquele tempo tão interessante, tão importante na sua vida,
Moisés começou a ver o fruto e o resultado na sua vida daqueles processos de intimidade e de relação com o Senhor, e ouvir a sua voz, e o processo foi andando, que foi de tal forma que Moisés um dia diz para Deus: Senhor, já só me falta ver a tua cara. O quanto eu desejava saber como é que tu és parecido. Sais a quem? Como é que é o formato do teu rosto? E você lembra-se, numa altura, o Senhor terá dito a Moisés: Moisés, o meu rosto tu não podes ver, porque se tu vires o meu rosto, tu vais morrer. E há uma série de gente que acha que Moisés nunca viu a face do Senhor, mas a minha Bíblia diz, e a vossa também, que Moisés falava com o Senhor face a face. E sabe de que é que eu me lembrei há uns meses atrás, quando o Senhor disse a Moisés: se vires a minha face vais morrer? Moisés disse: uau, eu já ouvi isso pela segunda vez. Porque quando Moisés estava no Egito e foi pedir a Faraó inúmeras vezes para libertar o povo, você lembra-se? Moisés tinha acesso a Faraó, ele era considerado neto de Faraó, e tantas vezes Moisés lá foi: Faraó, deixa o povo ir. Está bom. Faraó dizia: está bom, então vão lá. Mas à última da hora alterava o plano e diz: não, não vai nada. Lá ia Moisés outra vez: Faraó, deixa-nos ir. Está bom. Você sabe, e aquilo repetiu-se tantas vezes que Faraó ficou farto, cheio de Moisés, e disse a Moisés na última vez: Moisés, a próxima vez que tu vires a minha cara, tu vais morrer. E Moisés disse para ele: a tua cara nunca mais vou ver, porque esta é a última vez que estou na tua presença. Quando Deus diz a Moisés: Moisés, tu queres mesmo ver a minha cara? Se tu vires a minha cara, a minha face, o meu rosto, a minha aparência, tu vais morrer. Moisés, você sabe, eu acho que Moisés pensou assim: espera aí, eu morro de qualquer maneira. Uau! Se eu não fizesse a vontade de Deus, morria. Para fazer a vontade de Deus e o desejo que tenho no coração de o conhecer, morro. Então que morra, Senhor, não há outra alternativa. Que morra! Sabe porquê que uma série de gente tem medo da presença de Deus? Porque na sua presença tu morres. O teu direito deixa de existir. A tua razão deixou de existir. A tua opinião não faz muito sentido. Quantos de vocês sabem o que eu estou a falar? Quantas vezes vamos para a presença de Deus cheios de razão, cheios de sentimentos de que nós é que estamos bem e todos os outros estão mal, e entramos na intimidade e o Senhor diz: filho, quem tem que mudar és tu. Perdoa tu, ama tu, vai tu à cruz, imita-me tu a mim. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Não é a tua vontade, é a minha vontade. Você sabe, é extremamente perigoso estar na presença de Deus, porque tu podes vir para a presença de Deus com os teus planos e com os teus projetos, mas na sua presença tudo isso pode mudar. Essa é uma das razões porque há uma série de pais lá em Portugal, e eu não estou a brincar, que até desejam que os filhos não venham a algumas das conferências onde ministramos, porque eles vão para lá sonhando em ser engenheiros e saem de lá sonhando ser missionários. Você sabe, algumas vezes vamos para a presença de Deus para pedir.
E chegamos lá e o Senhor diz, oh, ainda bem que vieste. Dá. Hã? Eu lembro-me, há uns anos atrás, eu ia pregar a Viena da Áustria e gostava muito de levar a Isabel comigo. E lembro-me de ter orado, Senhor, vê lá se dá para a Isabel ir comigo. E eu estava num culto, era um domingo. Nesse domingo eu preguei de manhã e à tarde. De manhã no culto eu disse, eu estava lá na minha vida, nem nunca mais me lembrei da oração, nem quê. E veio um irmão ter comigo, preencheu um cheque, dobrou o cheque, pôs o cheque assim na camisa e disse, João, isso é para abençoar a tua família. Eu disse, amém. Quando cheguei ao carro, tirei o cheque e disse, uau, isto dá para ela ir comigo à Áustria. E louvei a Deus, você sabe do que eu estou a falar. É? Só que fui para outro culto. E você sabe, eu estava feliz a louvar a Deus, amém, na presença, a presença. Senhora. Era a inauguração de um templo. E o pastor sobe e diz, irmãos, louvado seja Deus, já viu boas instalações, o Senhor é fiel, sonhamos, alcançamos, estamos aqui, mas ainda temos uma dívida de não sei quantos milhares, mas o Senhor é bom. E eu estava convidado para pregar, e eu, amém, aleluia, glória. Amém, é assim mesmo. E ele estava-nos a encorajar, e a encorajar o povo, a abençoar e tal. E eu, no meu lugar, amém, amém. Quem diz, Deus. E oramos, e o Espírito de Deus disse, abençoa esta igreja. Eu disse, Senhor, mas sabe o que é que aconteceu? Eu, no caminho do primeiro culto para o segundo, liguei para a Isabela a dizer, amor, vais comigo a Viena? Uau, amém. Bom, resumindo, dei o cheque. Endossei, vocês chamam endossar o cheque, endossei. Cheguei a casa e disse, amor, afinal já não vais à Áustria. Vocês riem-se, não era com vocês? Não. E ele disse, então, mas perdeste o cheque? Não. Estive na presença. Quantos de vocês sabem do que eu estou a falar? Você sabe, se você está cheio da presença, algumas vezes estabelece tempo para descansar, mas a presença incomoda, leva-nos a orar. Quantos de vocês sabem o que é? Nós programamos, bom, agora vou descansar, e o Espírito de Deus diz, este era um tempo que eu gostava de estar contigo. Oh. Quantos de vocês sabem? E quantos de vocês sabem o que resulta desses tempos de profunda obediência? É a voz. É a voz. É a palavra. É a obediência. E Moisés desenvolveu isso. E estava tão apaixonado pelo Senhor que ele desafia o povo a subir ao monte para ter as mesmas experiências que ele tinha com o Senhor na intimidade. Sabe o que é que o povo disse? Vai tu, ouve tu, escuta com atenção tudo o que o Senhor te disser e depois partilha connosco que nós vamos viver de acordo com o que tu disseres. Alguns do povo até disseram assim, mas como é que nós vamos para o monte se o Senhor disse assim, se vocês pisarem um monte de uma forma indigna, morrerão. Nós temos medo de morrer. Moisés diz, mas isso foi o que o Senhor me disse a mim também.
que se eu visse a voz, a cara dele, eu morria. Estou vivo. Isso é o Senhor a pôr testes na nossa vida para ver exatamente aonde é que está o nosso coração. O Senhor não quer acabar connosco, quer acabar com a natureza que está em nós. Vai tu, ouve tu e partilha connosco. A igreja evoluiu nesse processo. A igreja agora diz assim: vai tu, ouve tu, que a gente paga. E... às vezes mal. Nós fizemos um upgradezito. Um upgrade? Zito pequenino. Um upgradezinho. A gente agora paga, porque evoluímos, temos mais revelação. Então o pastor, sabe como é que os pastores... Eu vou-lhe dizer um pouco como é que os pastores pensam. Eles oram, buscam a Deus, querem o coração do Senhor, percebem a dificuldade do povo e durante a semana preparam aquilo que vão entregar. Bom, eu estou a falar de mim. E você sabe, às vezes a convicção não é desta. Amém. Hoje, quando eu pregar a palavra, uau, aquela gente vai mudar radicalmente. Fruto do que o Senhor me disse. Vai ser uma maravilha. Aleluia. E estamos mesmo convictos e pregamos com muito entusiasmo e unção e convencidos de que porque vocês nos ouvem está tudo resolvido. Sabe qual é o maior problema? É que vocês também pensam isso. E sabe o que é que acontece? Como vocês põem de parte aquilo que é essencial, a comunhão com Deus. Na vossa casa. No vosso trabalho. No vosso carro. Vocês dispensam ouvir a voz, dispensam a palavra. E o progresso na vida não é como deveria ser. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Louvado seja Deus pela igreja, pela palavra inspirada, pela palavra revelada, pela unção do Espírito Santo sobre aqueles que a pregam e que a ensinam. Mas temos nós a ousadia de pôr de parte o nós ouvirmos a sua voz. O povo disse a Moisés: vai tu, ouve tu, que nós temos mais que fazer. E essa foi a razão porque Deus entregou 10 leis a Moisés. Se você for ler a Bíblia com cuidado, você vai perceber que Deus queria fazer do povo de Israel, irmão. Eu ainda hoje tenho tanta dificuldade com expressões do género. Ainda hoje na igreja, em pleno século XXI, alguns pastores dizem, bem, agora vamos dar lugar aos levitas, para eles adorarem a Deus. Irmão, os levitas, Deus nunca teve em mente. O que estava na mente de Deus não era fazer de uma tribo sacerdotes. O plano original de Deus era que todo o povo de Israel fossem sacerdotes. Ou seja, estivessem familiarizados com a presença de Deus, com a intimidade com o Senhor. E a pergunta é, então porquê é que Deus depois escolheu a tribo de Levi? Irmão, é simples, Deus é prático. Moisés era da tribo de Levi, como ele se atreveu a entrar na presença, Deus diz a Moisés, Moisés, eu honro-te, honrando a tua tribo de onde tu vieste, serão eles os levitas. Você sabe, a grande questão era que o povo começou a perceber com a presença que o objetivo de Deus não era terra, era conquistar os povos, levando-os a conhecer o Senhor Deus de Israel, o grande Criador dos céus e da terra, e tudo aquilo que nela há. Mas o povo ficou agarrado a um pedaço de terra, era tudo o que eles queriam. E você sabe, a promessa a Abraão não era a terra, aquele pedaço de terra.
O pedaço de terra era a porta de entrada para uma grande conquista. Porque a promessa de Deus a Abraão é: eu vou dar-te a terra até onde o sol se põe. E aonde, sabe onde é que o sol se põe, meu irmão? Se você está aqui, neste ponto do globo, o sol põe-se lá no horizonte. Mas se você tiver a chance de correr para seguir o sol, você vai dar a volta à terra e está no mesmo sítio. A promessa de Deus a Abraão era toda a terra. Não era um pedaço de terra. O pedaço de terra era a porta. Era o início. Mas o povo diz: não, nós queremos terra, nós queremos coisas, nós queremos as nossas, nós queremos boa vida, nós. Você sabe, isto era de tal forma verdade que há um dia que Moisés enervou-se, não sei quantos de vocês sabem do que eu estou a falar, e ele disse algumas coisas que não devia, bateu na rocha em vez de falar para a rocha, e o Senhor diz a Moisés: Moisés, tu, a propósito, também não vais entrar na terra. Alguém se lembra disso? Esta foi uma grande luta de Moisés toda a sua vida. Aliás, quando ele está a escrever o livro de Deuteronômio, ele diz: Senhor, deixa-me, por favor, só entrar na terra, depois leva-me. Deixa-me experimentar, deixa-me lá ir, deixa-me pelo menos pisar aquele terreno. E o Senhor diz: não, Moisés, não vais mais. Eu não permito. E Moisés diz: Senhor, porquê que eu não vou? E há uma ocasião lá em Deuteronômio que o Senhor diz mesmo para Moisés: Moisés, não me amasses mais, não me perguntes mais vez nenhuma. A Bíblia diz até que o Senhor estava irado e com aquela postura obstinada de Moisés para com o Senhor. Irmão, sabe, eu durante muitos anos, eu não entendi isto. Eu não compreendia por que razão o Senhor não tinha permitido a Moisés entrar na terra prometida. Depois de tanto esforço, tanto sacrifício, tanta luta, tanta adversidade, E há um dia que eu estou a ler a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 17, que eu percebo que afinal Moisés esteve na terra prometida. Venha comigo, Mateus capítulo 17. Veja o que está a acontecer. Versículo 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, etc. Você sabe de que é que a Bíblia nos está a falar? Está-nos a falar de Moisés ter estado na terra prometida, no melhor da terra, na melhor altura da terra. É Moisés que está lá a encorajar Jesus a ir à cruz. Por outras palavras, a dizer: Senhor, nós não quisemos ir a ti, por isso escolheste tu vir a nós. E eu quero encorajar-te a ires até ao fim, para pagares o preço. Para que agora todo o homem de toda a tribo, de toda a raça, de toda a nação, possa ter a tua presença, a tua voz, intimidade com o Pai, de forma que consigamos de uma vez pôr em prática na nossa vida
ouvindo, conhecendo, amando. Amando, restaurando a nossa natureza e a nossa vida. E levando essa mesma graça a todos aqueles que estão à nossa volta. Você sabe, os nãos de Deus na nossa vida, como aconteceu com Moisés, são muitas vezes oportunidades para experimentarmos coisas absolutamente maravilhosas mais lá para a frente. Você sabe quem é que Moisés via na intimidade? Cristo. Por isso Deus disse a Moisés: Moisés, uma vez que o povo não quis subir, reproduz lá embaixo tudo aquilo que tu viste aqui na intimidade. Por isso ele construiu o tabernáculo. Todo o cerimonial que acontecia no tabernáculo apontava para a obra que Jesus faria mais lá na frente. Não admira que a Bíblia diga que para aqueles que amam não há lei. Meu irmão, você sabe, se o meu filho, se algum dos meus filhos for mais longe do que eu na vida, eu não vou cobiçar. Eu vou me alegrar. Sabe porquê? Porque eu amo. Quem ama não está sujeito à lei. Quem conhece a Deus não tem que estar sujeito à lei. Quem ouve Deus. Você sabe, a lei veio para estabelecer limites entre nós. Porque uma vez que a nossa natureza não é transformada, mudada, temos que pôr limites uns nos outros, uns com os outros. Senão nós destruímos-nos uns aos outros. Porque a nossa natureza não está transformada. E é isso que está a acontecer pelo mundo fora. Mas louvado seja Deus pela igreja. Louvado seja Deus por aqueles que amam o Senhor, que conhecem o Senhor, que têm Cristo na sua vida e que estão a ser e serão sal e luz na nação onde o Senhor vos semeou e onde o Senhor vos plantou. Aquilo que o Brasil precisa é de ver a natureza de Deus em vós. Aquilo que o Brasil precisa é de uma igreja que está familiarizada com a presença do Senhor e a leva aonde vai. Meu irmão, daqui a minutos estamos a encerrar o nosso tempo em conjunto. Há um mundo lá fora que precisa da presença de Deus que está na sua vida. Do amor de Deus manifesto de uma forma prática na sua vida. Eu não sei qual é o vosso clamor nesta manhã, mas o meu é mais e mais da tua presença. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Aleluia. Eu não sei quantas pessoas estão aqui nesta manhã que perceberam pelo Espírito de Deus e pela palavra que aquilo de que tu necessitas é a sua presença. A origem da resolução de todas as coisas é a sua presença. Meu irmão, na sua presença há abundância de coisa boa. Na sua presença há cura. Quantos creem? Na sua presença há saúde. Física, emocional. Na sua presença há liberdade de todos os vícios, de todos os traumas. Na sua presença há abundância de perdão,
abundância de alegria, mas também há abundância da sua vontade. Muitas vezes tudo o que queremos na presença de Deus é a abundância daquilo que precisamos. Mas estejamos também conscientes que na presença do Senhor o que abunda é a sua vontade. E é lá que a gente deve dizer: venha a mim o teu reino, faça-se em mim a tua vontade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de que a vontade se faça na sua vida. Isso é fome e sede de justiça. Eu não sei quantas pessoas estão aqui em sofrimento. Eu creio que nesta manhã a presença de Deus quer manifestar-se de uma forma concreta. Onde é que estão os aflitos, os cansados, os oprimidos? Eu quero orar convosco e por vós. Saiam do vosso lugar, venham à presença de Deus, onde há abundância de coisa boa. Eu gostaria de vos convidar, se possível, a chegarmos o mais à frente, ajoelharmos-nos na sua presença. Senhor, traz revelação. Traz a tua voz, a tua palavra, a unção do Espírito Santo. Senhor, nesta manhã oramos por batismo com o Espírito Santo. Amém. Batismo de fogo. Do fogo que queima. Do fogo que faz novas todas as coisas. Aleluia. Glory to your name. Yes, Lord, let sing from this Senhor, a tua presença, a tua voz, a tua vontade é o bem mais precioso da nossa vida. É aquilo que mais anelamos, é aquilo que mais desejamos. Senhor, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Aleluia. Senhor, fala conosco nesta manhã. Move-te no nosso meio. Aleluia. Espírito de verdade. Espírito de verdade. Move-te na nossa vida. Move-te, Senhor, na nossa saúde, nas nossas emoções.
Senhor, move-te, enche-nos com essa presença maravilhosa, magnífica. Enche, Senhor, Enche, Senhor. enche. Carabalás, xerecleis, salabalás. Enche. Flui! Flui! Rio da vida, flui! Flui no nosso ser. Flui no nosso interior. Flui na nossa alma. Rios de água viva. Rios de água viva. Rios de água viva que curam, que libertam, que enchem, que restauram, que nos faz transbordar. Aleluia! Aleluia! Yes, Lord! Yes, Lord! Rios de água viva! Rios de água viva! Rios de água viva! Rios de alegria! Rio de liberdade! Rio de cura! Aleluia! 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 Senhor, sobre o teu povo, sobre aqueles que tu amas, sobre aqueles que tu amas, por quem deste a tua vida, venha rio de água viva, o fogo que queima tudo que não presta, tudo que é do primeiro Adão. Senhor, faz algo novo. Eis-nos em tua presença, com tua presença. Restaura, Senhor, relacionamentos. Restaura a alegria, o prazer de viver, a paz. Aleluia. Senhor, nós queremos paralisar todo o espírito contrário ao teu espírito. Amém. Todo o espírito contrário ao teu espírito. Amém. Todo o espírito da morte, de destruição, de vingança, fica paralisado no nome e no poder de Jesus. Amém. Fechamos toda a porta que tem sido aberta, dando autoridade. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, nós fechamos porta. Declaramos que a nossa vontade é fazer a tua vontade. Declaramos que o nosso plano é que o teu plano se faça na nossa vida. Declaramos que a nossa natureza será mais e mais parecida com a tua natureza. Declaramos que a tua vontade é a nossa vontade. Amém. Que o teu propósito é o nosso desejo. Amém. Aleluia. Estendemos perdão, estendemos o perdão de Deus como uma decisão na nossa vida. Pai, oramos por saúde nos corpos. Saúde na dimensão emocional de cada homem e mulher, criança, jovem. A tua presença. A tua presença. A tua presença.